Olá, 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 pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está começando hoje mais um Caminhos da Ficção. Hoje é dia 7 de junho de 2018. É uma quinta-feira, meio-dia. Queria mandar um abraço para todo mundo, um abraço para aqueles que puderem assistir ao vivo e um outro abraço para aqueles que vão assistir ao replay desse encontro. Cada um desses encontros abertos é trazido por para vocês pelo canal Escrita Criativa, por mim, Thiago Novaes, e eu queria dar a vocês as boas-vindas. Eu também tenho um outro motivo de alegria tremenda, que é amanhã a gente abre inscrições para o curso de Introdução à Escrita Criativa. A gente abre mais uma turma do curso de Introdução à Escrita Criativa. É um período sempre muito intenso, eu fico assim, a minha meditação não dá muito certo, eu durmo um pouco menos, porque é muito emocionante, né? Assim, o pessoal entra, são 5, 6 dias, uma enxurrada de e-mails, uma enxurrada de mensagens, e a gente precisa dar conta disso tudo, e ao mesmo tempo é uma satisfação tremenda, e a gente sabe que é uma realização tremenda, que é um passo, né, que se dá no caminho de se tornar uma escritora, um escritor, de começar a levar a sério esse desejo. A gente vai falar sobre isso hoje, vai tirar algumas dúvidas de vocês, e algumas questões que vocês eventualmente tenham, mas hoje eu gostaria de já abordar um tema que eu não sei quem de vocês leu o e-mail que eu mandei hoje de manhã. Eu enviei um e-mail hoje de manhã. Ele é vamos dizer que é um complemento da nossa conversa de hoje. Então, se vocês não leram, depois desse encontro, vão lá no e-mail, abram e leiam, porque eu acho que as duas conversas têm muita comunicação nas duas discussões. O que eu abordei no e-mail eu não vou especificamente abordar aqui, e vice-versa, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, por favor, escritacriativa.net.br e aproveita e barra minicurso se você não tiver se inscrito ainda, tá bom? Olá Roberto, olá Paula, olá Érica, Ana, Nael, tudo bem? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente já vai começar a conversar. Então vamos lá, vocês estão vendo aí um labirinto e a gente vai conversar. A gente está em mais um dos encontros do Caminhos da Ficção, que é um programa, vamos dizer, não é um curso online, mas é um programa trazido para vocês pelo canal Escrita Criativa, e o tema de hoje é talento e desenvolvimento. Eu recebi recentemente uma notícia muito boa, assim, muito boa, só que é o seguinte, eu não posso falar sobre o que é exatamente. É uma notícia muito boa, se refere a literatura, se refere a livros, se refere a uma notícia muito boa, só que eu não posso anunciar ainda, eu acho que vocês imaginam o que é, né? Um livro meu foi selecionado, não vou falar qual, por um conselho editorial para integrar a publicação por uma editora, né? A gente não pode anunciar qual livro, a gente não pode anunciar qual editora, até que, claro, o contrato seja assinado e tal. Bom, antes de falar disso, gente, eu esqueci de falar do Bolsa de Criação, que vai até hoje, né? Vocês têm acesso às 3 aulas até hoje, é um bônus para os participantes do curso. Vocês se inscrevem no escritacriativa.net.br/minicurso, se você não tiver se inscrito ainda, e são 3 aulas em um material em PDF, então vocês não têm tempo a perder, porque ele vai até hoje 23h59, assim, e aí vira, tá? Dito isso, a gente tem que voltar a falar um pouco sobre essa ideia da melancolia do processo. Eu recebi essa excelente notícia, só que é aquela história, né? Eu recebi um ano depois, né? Eu tenho 2 originais, eles estão aí, né, em meio de processos de negociação, de envio para editora, de conversa com indicações e não sei o quê, né? E esse período é um período que demora muito. Ou seja, até eu receber essa boa notícia da parte de uma das editoras com relação a um dos originais que eu tô procurando publicar,
Foram muitos meses, muitos meses. E existe uma melancolia nesse processo. Né? E eu acho que a gente invariavelmente começa a questionar, mas será que esse texto é mesmo bom? Será que esse livro é bom? Será que esse é o caminho? Será que é assim mesmo? Né? Muitas vezes se apressando a um julgamento do tipo, se aquilo que eu esperava, né, não está sendo imediatamente correspondido, será que isso é um juízo de valor sobre a minha qualidade, né, como escritor, como autor, como pensador? Né? Todo o processo de criação, todo o processo de desenvolvimento e de aprendizagem, e o processo de criação é um processo de desenvolvimento e aprendizagem, envolve uma melancolia no processo. Né? No e-mail eu conto um pouco sobre uma pesquisa, na verdade duas pesquisas, uma tocada pela USP, outra tocada pela Universidade do Texas, sobre a melancolia dos pós-graduandos nas universidades, o pessoal do mestrado, o pessoal do doutorado, em menor escala do pessoal do pós-doutorado. Né? E eu queria apresentar muito brevemente o pensamento de uma psicóloga da Universidade de Stanford. Ela tem um livro chamado Mindset, né, que fez um sucesso assim absoluto no Brasil, no mundo inteiro. Né? E qual que é a razão desse sucesso? Ela é uma professora muito compenetrada, né? Muito dedicada, né? Numa pesquisa, num estudo, né? Ela publicou estudos acadêmicos durante 20, 30 anos, e lá pelas tantas ela falou, eu vou produzir um material para leigos, né? Vou produzir um material não acadêmico sobre os resultados desse estudo. Né? E aí fez um tremendo sucesso. Né? Qual que é a tese da Carol Dweck? Né? Ela procura opor dois tipos de ethos, né? O que ela chama de mindset. O inglês tem uns termos muito bons. Né? Mindset é um conjunto de crenças interligadas. Né? Mindset, um conjunto de crenças interligadas que eu consigo traduzir para o português na forma de um ethos. Né? E aí ela opõe um ethos fixo e um ethos do crescimento. A gente vai falar do ethos fixo e do ethos do crescimento. O ethos fixo acredita que as nossas aptidões elas são rígidas, que a gente na verdade não aprende, né? Que a experiência, que as experiências da vida mais mostram aquilo que a gente é capaz ou não, do que são situações de desafio e de crescimento. Isso em oposição a um mindset de crescimento, de desenvolvimento, né? Onde os desafios são vistos como uma forma de aprendizado. Né? Ela estuda basicamente o efeito das crenças sobre os resultados desses desafios, situações desafiadoras. A gente está sempre diante de situações desafiadoras. Por exemplo, falar em público, por exemplo, uma entrevista de emprego, por exemplo, um emprego que é desafiador, que tem exigências que a gente não está acostumado inicialmente, qualquer tipo de atividade, quando a gente é testado de alguma forma em situações de alta intensidade, assim, por exemplo, quando a gente encontra, quando a gente conhece alguém que a gente está afim, situações de alta intensidade, a gente está afim de alguém, a gente se aproxima dessa pessoa, né? A gente tem que confiar um pouco no nosso taco, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer, né? Fica aquela coisa, tá tudo muito misturado, né? Ou seja, o efeito da crença sobre resultados, né? Sobre resultados em situações desafiadoras é avaliado por essa psicóloga, né? E o que ela descobre ao longo de 20 anos é que o teu resultado vai ser totalmente interferido naquilo que você acredita que é o seu tipo, a inteligência. Se a inteligência é fixa, se a sua inteligência é dinâmica, vamos dizer assim, né? E eu queria trazer também em colaboração, né, um estudo da Maria Souza Pato, que também é professora, acho que é professora aposentada a essa altura, né, no Instituto de Psicologia da USP. Ela escreveu um livro sobre a produção do fracasso escolar, onde ela tenta desconstruir a ideia dessa índole do brasileiro. A gente tem
essa imagem histórica ao longo do século XX, do brasileiro preguiçoso, do brasileiro que não gosta de trabalhar, que não gosta de estudar, né? E ela vai mostrando por A mais B, através de uma quantidade imensa de estudos de caso, que, na verdade, o fracasso escolar é uma produção, né? E essa produção ela é feita pela instituição, né? Por uma instituição que muitas vezes não produz situações estimulantes para os alunos, né? E que acaba sendo transmitida, né, no próprio modo de conduzir as aulas dos professores desde o primário, né? Aquela ideia do fulaninho é burro, né? O fulaninho não é capaz, o fulaninho, não é? Justamente a ideia, né, de que os alunos são burros, ou de que eu vou testar mais esse, eu vou testar menos esse, né? Vai produzindo um resultado nos alunos, né? Isso tem aí origens bastante arraigadas no nosso pensamento, está vivo ainda em grande medida, e a Mariana Souza Pato mostra isso por A mais B, essa ideia do fracasso da escola elementar, administrado por um discurso científico, que aqui está escrito, é uma citação isso, né? Escudado em sua competência, naturaliza esse fracasso aos olhos de todos os envolvidos no processo, né? Qual é a tese? Né? É uma tese que ela comprova por meio de vários experimentos, né? A Carol Dweck, de que habilidades individuais elas podem ser cultivadas pelo esforço, né? E que, inversamente, o esforço em parecer inteligente ele pode ser substituído por meio de uma orientação salutar, digamos assim, pelo de tornar-se inteligente. Ou seja, as pessoas que acreditam que as nossas habilidades são fixas, né, elas, diante de uma situação desafiadora, elas estão sempre numa espécie de cheque, né? E essa situação de cheque está colocando à prova a própria índole dessa figura. Ou seja, se eu me saio bem aqui, eu sou inteligente. Se eu não me saio, eu sou burro. Se eu me saio bem aqui, eu sou um conquistador. Se eu não me saio bem, eu sou um incapaz, né? E a gente fica em busca nesse teste de binário em todas as situações que são situações de alto, vamos dizer, de tensão, né? As situações de tensão. Por exemplo, qualquer situação de tensão é uma situação que a gente se coloca a situação de escrita, por exemplo, né? É uma situação de alta intensidade nesse sentido, né? Por um lado, você tem, né, essa mentalidade fixa, né, esse mindset fixo, esse ethos fixo, né, onde o sujeito ele tem uma urgência para se provar, né? Ou seja, já que qualquer situação vai te colocar à prova, você tem uma urgência em provar para você que você vale alguma coisa, né? A questão é que uma situação ela acaba não provando, né? E a gente está sempre se provando, sempre se provando. É algo extremamente desgastante isso, né? Ao mesmo tempo, pelo fato de ser muito desgastante, o sujeito da mentalidade fixa ele acaba evitando situações que sejam desafiadoras. Tudo aquilo que é difícil, né, acaba sendo evitado. E esse sujeito acaba buscando situações mais cômodas, né? Mais cômodas, mais acomodadas. Eu me dou bem nisso, então eu já abraço isso à primeira vista. Assim, a pessoa nem provou, né? Assim, ela nem se colocou no mundo para provar das coisas, né? Porque né, o mundo ela está cheio de situações difíceis, né? Existe também uma identificação nesses casos do ser com o ser bem-sucedido. Isso é terrível, porque se eu só sou quando eu sou bem-sucedido, o que eu sou quando eu sou mal-sucedido? Eu não sou nada, né? A urgência derivada disso é um terror, é horrível, né? Essa é uma situação muito identificada com as situações de melancolia que a gente vê entre os pós-graduandos das universidades, porque eles acham, não, vou me dedicar plenamente, ou eu vou precisar superar isso, eu vou precisar entender e tal, né? E o problema, qual que é o problema nessa situação? Que o esforço é um sinal de fraqueza, né? Porque se eu já nasci com o dom, se eu já nasci com o talento, se eu me esforçar, eu estou mostrando para mim, para os outros, que eu não tenho talento, que eu não tenho dom. Se eu preciso aprender a coisa, é porque eu não sei essa coisa. E esse estado de não saber
é insuportável. A consciência de não saber é insuportável, né? Por outro lado, também existe essa ideia de intolerância. Isso provoca uma intolerância à frustração, né? Quando você tem contratempos, né? E todo empreendimento, toda empresa, né? Na qual a gente se coloca no mundo, ela vai envolver uma série de contratempos. Se você tiver uma intolerância à frustração diante desses contratempos, você abandona, você para, você perde, né? A perda, o fracasso, ele deriva dessa desistência, né? E o que acontece também, por um mecanismo de cisão interno, psíquico, você perde o interesse, né? Eu perco o interesse naquele assunto. Eu facilmente mudo de interesse para um outro assunto, onde eu ainda não provei que eu sou um fracasso ou que eu sou um sucesso. A questão é que todas as situações elas vão ser, mais cedo ou mais tarde, muito desafiadoras. Eu não sei se vocês conhecem essa figura, que é a figura do sujeito blasé, né? Que está muito presente entre a geração dos millennials, né? Essa pessoa fala, esses millennials se dão super bem com a tecnologia, mas ao mesmo tempo tem uma incapacidade assim com situações sociais e tal. Os millennials, quem são? Aqueles que dizem que são fluentes em inglês, fizeram um ano de cultura inglesa, são fluentes em inglês, mas ao mesmo tempo não conseguem ver aquilo que elas não conseguem ver. Elas são ignorantes, no sentido de que elas ignoram que elas não sabem determinadas coisas, porque elas ficam sempre evitando, né, as situações desafiadoras. É o sujeito blasé, né? É o sujeito do dane-se. Quer saber? Dane-se, né? Na verdade, esse dane-se é uma denegação, porque é o contrário, né? Esse dane-se é um dane-me, né? É um dane-se que sempre acaba voltado para si mesmo, né? Uma anulação do próprio destino, da própria vida, né? Eu tento, de alguma forma, atenuar, né, a minha vida e eu acabo atenuando tudo, né, diante disso, né? Em oposição, você tem um ethos, que é um ethos do crescimento, que sabe que é impossível oferir o nosso potencial, a nossa capacidade, né? O sujeito carregado, né, por esse conjunto de crenças, ele tem amor às situações desafiadoras, né? Ele gosta de situações desafiadoras, porque essas situações desafiadoras elas não estão julgando a gente. Não é porque o livro é difícil que você é burro. Você entende? Não é porque o livro é difícil de ler que eu sou ignorante. É uma bobagem isso, né? Muito essa ideia, né? Muito século XX, né? O dicionário é o pai dos burros. Como assim, gente? Como o dicionário é o pai dos burros? É uma loucura isso, né? E qualquer grande livro, qualquer livro mais difícil é também um atestado de que eu sou incapaz, né? O sujeito que tem o ethos de construção, de desenvolvimento, ele sabe que o livro vai ser difícil. E ele sabe que o livro vai se tornar gradualmente mais interessante, por isso mais acessível, porque ele sabe que ele vai moldar a própria subjetividade a partir do aprendizado. Aí que tá, esse ethos de plasticidade, né? É possível se tornar mais inteligente com o tempo. Gente, está comprovado, é possível se tornar mais inteligente. E a inteligência ela é sempre específica, né? Ou seja, a gente se torna melhor ao escrever, né? A gente se torna melhor ao ler, né? A gente acaba aprendendo a ler com o tempo, aprendendo a escrever com o tempo. O sujeito, né, carregado desse ethos, ele tem uma resiliência diante de contratempos. Claro, porque ele sabe, ele começa a gostar, né, das situações. Então ele sabe que faz parte do processo qualquer tipo de contratempos, né? Ele admite, o esforço como parte do processo. Se o ethos fixo acha que o esforço é um atestado de ignorância, né, o ethos de desenvolvimento admite que o esforço faz parte do processo. E existe, e se por um lado você tem essa figura do blasé, de perda de interesse, né, quando a gente começa a amar situações desafiadoras, o interesse vai crescendo, porque as coisas vão se tornando mais interessantes, à medida que elas ficam mais complexas, né? Você para de ficar fugindo, né, de situações desafiadoras do mundo e você passa até a buscar essas situações desafiadoras do mundo, né? E aí é muito louco, né? Porque, por um lado, nesses dois mindsets, você tem um mindset do fixo, porque mesmo o mindset fixo,
O problema é quando ele chega lá, porque muitos desses caras que, essa é a minha obsessão e eu vou chegar lá e que tem essa coisa meio no pain, no gain, sabe? Quando ele chega lá, ele sofre ainda mais. Por quê? Porque se ele chegou lá, ele vai ter que se provar, ele continua se provando. Ele nunca chegou lá. O chegou lá não é registrado pelo seu psiquismo, sabe? Quando a gente tem uma boa notícia, só que essa boa notícia acaba nem sendo registrada, porque a gente tá tão apavorado, né? Que é isso, a gente não consegue nem desfrutar das conquistas. Ao passo que no ethos do desenvolvimento, a gente também sabe que o chegar lá nunca se dá. Né? Então, quando você tem uma grande vitória, chega, vamos dizer, num ápice, ou é publicado para uma grande editora, você sabe, bom, isso faz parte, né? As conquistas e os contratempos fazem parte do processo. Ou seja, e já que o processo é o desafiador e os desafios são interessantes, né? E não apenas as conquistas, eu vou continuar. Né? Ou seja, eu tenho muito mais tendência a manter a qualidade da minha produção, a qualidade do meu... né? Eu tenho muito mais tendência a continuar curioso, né? A continuar investigativo do que num outro ethos, que toda a questão ela é muito narcísica, né? Ela é voltada apenas para se provar. Né? Isso é muito, muito, muito presente. Né? Gente, a gente precisa desconstruir, né, a imagem do gênio na hora de escrever. Né? Existe um Nelson Freire, né? O cara lá com 5 anos, 6 anos aprendeu a tocar piano, já tocava, né? Uma coisa impressionante. Machado de Assis, né, que muito jovem, muito adolescente, cresce assim exponencialmente na carreira como jornalista né, e se destaca muito adolescente. Isso existe, mas se você se compara, né, com essa figura, né, é um pouco como eu disse no e-mail, né? É um pouco meio como se olhar no espelho e falar, pô, eu não sou o George Clooney, logo eu sou horrível, sabe? Aquela coisa, logo ninguém vai me amar, logo eu sou muito feio. Pô, eu não sou o George Clooney, cara. Assim, aceita, live with it. Né? Eu não sou a Gisele Bündchen. Viva com isso, eu tenho a minha graça, eu tenho a minha beleza, eu vou desenvolver isso, né? Muitas vezes o sujeito com essa mentalidade fixa, como não é o George Clooney, ele começa a usar moletom, sabe? Ele começa a usar aqueles moletom feio no dia a dia, sabe? Acho que é um pouco isso, você começa a abandonar, né, essa ideia, né? Então eu não vou me provar, não vou caprichar, porque, né, eu sou né, eu não valho nada e tal, e coisa. Né? É muito sério isso, né? É muito complicado isso. Né? A gente precisa desconstruir a imagem do gênio para poder escrever. Né? E esse papo não é um papo poliana, gente. A gente tem muitas provas, né, de que o esforço, né, de que a construção, de que a formação, elas valem. Né? E eu acho que é isso. Eu estou num contexto de anúncio do meu curso de introdução à escrita criativa e o que a gente vê do pessoal ao longo... A gente formou nesse curso algumas centenas de pessoas, né? E o que a gente está vendo todos os dias, eu tenho prova, né, de que o esforço, de que os exercícios, de que o trabalho colaborativo, né, que o trabalho de crescimento, de que a ideia de formação para o escritor funciona. Né? Ontem eu recebi ali no meu feed de notícias no Instagram, eu ando me metendo no Instagram, assim, eu tô vendo lá as stories, eu falei, eu tô precisando fazer um Insta Stories interessante, tá? Eles não me dão muito bem naquilo, gente, eu tenho um problema com o Instagram, mas eu vou aprender. Eu vi a Miriam Scott, que fez o curso de introdução, e ela escreve livros infanto-juvenis, e ela está se dando muito, muito bem. Ela já foi entrevistada pela CBN e ela mandou essa foto incrível. Os livros dela estão sendo adotados pelas escolas particulares públicas lá, eu não sei quais escolas são, mas eu vejo essas imagens e foram várias imagens assim dela rodeada por dezenas de crianças assim atentas, assistindo, escutando ela lendo. E eu pedi permissão, falei, nossa, Miriam, isso é maravilhoso, posso compartilhar? E é uma delícia compartilhar isso, né? Mas não é só a Miriam, né? A gente tem uma experiência muito, muito gratificante, que é um dos bônus do curso de introdução à escrita criativa, e que é a publicação de uma antologia no final do curso. Né? A gente acredita que um curso de formação escrita, ela tem que passar
por essa experiência de publicação, né? De ver teu texto ali dentro de um miolo. Miolo é essa parte do livro que são as páginas, né? Tudo que está dentro da capa do livro é o miolo, né? De ver o teu nome publicado, né? O teu conto publicado, tua crônica publicado, e ao final de cada turma a gente publica uma antologia. Cada antologia tem muito a cara da turma, né? Que está concluindo o curso. E é impressionante. Essa foi a primeira antologia que a gente publicou. Inclusive o design gráfico foi selecionado por uma revista internacional, ganhou destaque internacionalmente. E é isso. Eu acho que tem uma coisa que é a seguinte. Essa é uma outra antologia que foi publicada, o Ágenos. É uma alegria, gente. Eu acho que assim, se existem duas maneiras da gente prosseguir, né? Num processo que é difícil. Eu não vou esconder para vocês. Gente, escrever não é fácil. Óbvio que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é mesmo? Escrever é difícil, mas existe realmente, se você se aplica a esse crescimento, né, você avança muito. E existe uma curva ascendente inicial, quando a gente faz parte de uma comunidade, que é muito rápida, né? A gente aprende muito rapidamente no começo. Depois essa curva vai diminuindo, né? A gente vai aprendendo mais lentamente, porque o apuro vai ficando mais fino, né? E existem dois segredos, vamos dizer assim, para esse tipo de empreendimento, que é amor e humor. Sabe aquele poema? Amor e humor. Amor no sentido de manter, né? Criar as condições para essa curiosidade. E humor no sentido de, gente, a gente está aprendendo. Não existe nenhuma, não, isso aqui vai ser fatal. Se esse texto não estiver bom, eu vou passar a noite chorando. Não tem essa. Não tem essa. Isso aí é a pior postura que você pode assumir. Ou seja, cada desafio, né, oferece um aprendizado, né? Cada desafio oferece um aprendizado. Isso é muito complexo dentro da escrita. Isso é uma coisa tão inconsciente. A gente aprende dormindo, a gente aprende acordado, a gente aprende lendo os textos dos colegas, oferecendo a nossa colaboração, né, nos exercícios e tal. Isso aparece muito no curso de introdução e é uma alegria, é uma realização. Assim, sempre que eu fico inseguro, basta eu ter contato com a minha turma, né? Ter contato com os escritores em formação, e eu fico realizado, assim, é uma realização tremenda. Eu também sou sujeito a inseguranças, gente, todos somos sujeitos a insegurança, né? Quando a gente tem um revés, por exemplo, na vida, a gente leva muito tempo para atingir alguma coisa, e é isso, quanto mais difícil é determinada coisa, mais tempo a gente vai levar para atingir, né? Mais a gente está sujeito a essas inseguranças. A gente tem que poder nos alimentar, né? Nos suprir, né? Durante esse tempo. Eu vou encerrar o compartilhamento da tela para ver a carinha de vocês. Vou voltar aqui para o nosso diálogo. Temos 63 pessoas ao vivo. O Luiz está aqui ao vivo. Maravilha. Márcia também. Muito, muito bom. Pois a gente tem aqui a presença de várias pessoas que participaram do curso, que já participaram do curso de introdução e que continuam nessa conversa, continuam nesse diálogo, porque isso é muito, muito vivo, né? Pessoal, eu queria que isso se mantivesse como estímulo para vocês. Eu queria falar um pouquinho do curso de introdução. Amanhã, por volta das 9 da manhã, ou seja, no dia... Eu estou falando da data porque como o replay fica aí à disposição, amanhã, dia 8 de junho, a partir das 9 da manhã, eu vou mandar um e-mail para vocês com link para a inscrição, onde vocês vão ter acesso à página de vendas do curso, né? Eu tenho um bônus, é um bônus secreto, que é um bônus que eu vou oferecer para as primeiras pessoas que se inscreverem nesse curso. Esse é um bônus que vale R$300. Tá? Eu vou especificar no e-mail qual bônus é esse, então fiquem atentos a esse e-mail. Maravilha, maravilha. Que bom, Margarete. E a gente mandou um e-mail ontem para vocês, assim, no que se compõe praticamente esse curso. Tem um espaço fechado dos participantes do curso, né? Da comunidade, né? Onde a gente publica exercícios, né? Como qualquer oficina de criação literária,
a gente tem exercícios que a gente discute, que a gente debate, né? Vocês fazem publicam o texto, os colegas contribuem, né? Fazem as suas considerações, e em seguida eu faço a minha consideração, eu publico o meu texto, ou seja, tudo em formato de texto, e todas as semanas eu tenho um encontro ao vivo com vocês dentro do grupo fechado de perguntas e respostas, ou seja, você pode me perguntar qualquer coisa sobre escrita, sobre publicação, sobre editora, sobre como superar determinado bloqueio, sobre referência de livros, ou seja, a gente discute tudo nesses espaços, tá? E tem um outro espaço que é a plataforma onde as aulas estão hospedadas, né? Ela é dividida em módulos, são 4 módulos, e lá também tem um módulo que é onde vocês vão ver a descrição dos exercícios, né? Os exercícios têm prazos, é tudo muito organizado, muito fácil também. E esses módulos eles vão sendo liberados a cada 25 dias, ou seja, quando você se inscreve, o módulo 1 está liberado, depois é o módulo 2. E depois desses 4 módulos, vocês vão ter acesso aos seminários avançados, né? Com colaboração de grandes escritores, críticos, editores, Julian Fuchs, Márcia Tiburi, Marcelo Maluf, Paula... me esqueci, deu um branco. Deixa eu ver, o Cid Piquet, a Gisele Mirabai, né, que ganhou o prêmio Kindle, o Cid Piquet, que é editor da editora 34, né, o Marcelo Montenegro falando do roteiro cinematográfico, né, o Roberto Tadei falando sobre a construção do romance, ou seja, você tem depois do módulo introdutório um módulo avançado, ou seja, esse curso para você que está assim, eu tenho esse desejo, né, infantil, adolescente, eu escrevia quando era adolescente, eu tenho vontade de me apropriar, eu acho que a escrita de alguma forma me leva para um outro lugar, ou eu cultivo um diário, eu gostaria de levar isso mais a sério. Para vocês que já publicaram um livro eventualmente, né, a gente tem, por exemplo, uma das pessoas que participou, é a André Pelagage, uma ótima escritora, já tinha publicado o livro antes de entrar no curso, e ela continuou super vinculada ao curso, né? Fez o curso, aproveitou, e hoje ela é colaboradora, e é isso, é uma amizade que se forma, né? A descrição do curso, Fábio, amanhã a gente vai mandar esse e-mail, e ele tem um link da página de vendas, onde você tem esse curso descrito, tá? Com os módulos, com a descrição dos módulos, então não se preocupa, tá? Porque mesmo que você não tenha recebido esse e-mail, amanhã com um link você vai poder acessar, e verifica a caixa de spam, a caixa promocional, muitas vezes os e-mails caem lá, né, e a gente não percebe muito, tá bom? E mais uma vez, ao final, né, desses bônus, né, a gente tem um bônus também que é os ciclos de publicação, e ao final desses 6 meses de troca e produção de texto né, tem exercícios de desbloqueio que são muito importantes, né, justamente para aquelas pessoas que falam, eu não sei, eu congelo, eu ando congelando quando eu sento, né, eu não estou conseguindo escrever, né? Tem exercícios dedicados a essas situações, né? Ao final desse processo a gente publica uma antologia, a gente tem uma tarde, uma noite de autógrafos, né? A gente publica o evento no convite de lançamento, né? E esse material, né? essa antologia, ela é publicada graças a uma parceria com a Gutum Studio, que é um laboratório de produções de publicações independentes e tal. E que é assim, uma parceria, o Leandro Daniel, que toca a Gutum Studio, o cara assim, ele faz livros lindos, os livros é isso, sabe, é uma coisa, pra gente não esquecer mesmo, é pra mudar a vida da pessoa esse curso. E eu fico muito emocionado, gente, é muito emocionante, eu durmo menos mesmo, a minha meditação fica totalmente abalada, sabe, eu fecho o olho para prestar atenção na respiração e eu fico pensando, e tem isso, eu preciso fazer isso e tal. Então falar um pouco mais sobre o bônus do assunto das bolsas literárias, sobre o bônus de assunto. Então, se você se inscreve, esse bônus do mini curso de como produzir produzir um projeto para bolsas literárias, ele vai ficar disponível para aqueles que se inscreverem. Fica na plataforma virtual. Ou seja, para aqueles que não se inscreverem, isso passa, ou seja, o acesso fica disponibilizado até a meia-noite, tá bom? Maravilha, Juliana. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Carol. Carol.
Bom, é isso. Na verdade, existem muitas maneiras de publicar o seu livro, né? Você tem as formas tradicionais de publicação por grandes editoras de médio porte. Você tem publicação por pequenas editoras. Eu acho que hoje em dia a gente tem muitas pequenas editoras que estão fazendo um trabalho muito bacana e que tem um acesso muito mais democrático, né? E a gente fala muito sobre isso. A gente fala sobre como você também publicar de forma independente, tanto, né, nas publicações artesanais, como se diz, né, que tem hoje em dia muitas feiras de publicação artesanal, algumas livrarias dedicadas à publicação artesanal. Acho que a grande novidade em termos, né, do livro como objeto, né, de uma reinvenção do livro, né, com produções literárias impressionantes, onde a gente tem participação de escritores, Verônica Stiger, Ricardo Lízias. Esses caras estão todos publicando por editoras independentes também, né, por publicação artesanal, né? Então esse é um canal e a gente fala muito sobre isso também. E a gente também fala sobre a autopublicação digital, que é uma maneira de você receber uma porcentagem maior de direitos autorais e poder reinvestir isso em forma de anúncio no Facebook, né? Ou seja, você pode construir um sistema no qual você começa já a ganhar dinheiro com a tua publicação, né? Ou seja, você tem muitas formas de ingressar no mercado editorial, tem muitos modos né, modalidades profissionais, né? Seja por meio de traduções, por meio de participação em canais de jornalismo. Eu já provei de tudo, gente, e eu falo ghostwriting, eu falo disso tudo dentro do nosso curso, ou seja, é um curso completo, é um curso de escrita e é um curso de publicação, né? É um curso de como você pode conquistar os seus 1000 leitores, né? O que são 1000 leitores? São aquelas pessoas que vão sustentar o teu trabalho, né? Que vão permitir que você tenha as autonomias do autor de que falo na primeira parte, né, desse mini curso gratuito de bolsas de criação, tá bom? Pessoal, a gente vai chegando ao final, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu possa responder agora. Deixa eu ver. Falei no livro do Francine Prose. Lá, o Luiz faz parte do meu curso. A Márcia publicou A Natureza das Coisas Breves, né, que é a antologia de uma das turmas. Essa turma foi incrível. Tem esse detalhe, né, gente? A gente abre as inscrições, isso dura 6 dias. A gente abre agora sexta-feira. Encerra as inscrições no dia 14, né? Quinta-feira da semana que vem, e a gente começa as aulas em seguida, na segunda-feira seguinte, né? E a partir do momento que você se inscreve, você já tem acesso à plataforma virtual, né? Mas a gente começa na segunda-feira, estou dizendo, a gente começa a discutir os exercícios, a gente fala da bibliografia, a gente discute essa bibliografia, né? Tudo isso dentro do grupo fechado, a gente tem as sessões semanais ali dentro, né? Eu acho que um dos temores das pessoas quando elas se inscrevem no curso online, isso acontece, o cara vai vender o curso e vai sumir. Eu estou sempre presente, eu estou presente há anos. Inclusive, assim, se você participou do meu curso, você vai ter acesso VIP a todo o meu material, assim, para sempre. Enquanto a lojinha do Escrita Criativa estiver aberta, você vai ter acesso, né? E para eliminar todo o risco, né, desse processo também, eu ofereço vamos dizer, um prazo de garantia de 30 dias. Se você, por acaso, não estiver satisfeito, não estiver satisfeita, você me manda um e-mail e a gente cancela a sua assinatura, né? Tem 30 dias para mudar de ideia. Por que tanto tempo? Porque as pessoas não se desinscrevem, né? Porque as pessoas entram e gostam, e é para valer, né? E vocês veem, o Thiago é meu professor, a Márcia Tiburi é minha professora, tem 20 autores convidados ali dentro, mais de 20 autores convidados ali dentro, né? A gente tem aulas incríveis. O Juliano Peçanha é um dos professores, o Jacques Figueiras, que é um cara especializado em produção artística, né? É uma coisa assim para abrir a cabeça mesmo. É um curso de abertura de cabeça, né? E mostra assim como são ricas as possibilidades e como essas possibilidades elas se acomodam à nossa índole, né? À nossa personalidade. Eu sou muito tímido, eu não gosto de aparecer e eu não quero aparecer. Tem como fazer? Tem como fazer, né?
autopublicação, publicação digital, por exemplo, você não precisa puxar saco de nenhum crítico, sabe? Você não precisa bajular ninguém, sabe? É uma maneira dos teus leitores, os leitores que gostariam da tua prosa, se aproximarem da tua prosa. Né? O que a Miriam Scott fez, né? É o que a Miriam Scott fez na produção dela agora, e que faz um sucesso tremendo no seu Infanto Juvenil. Pessoal, um grande abraço para vocês. E amanhã, tá aí. Tá bom? Eu não sei se eu vou abrir inscrições mais uma vez, tá? Adiantando algumas perguntas. Aí, ó, a Ariana fez esse curso também. Uhul! Valeu, pessoal! Obrigadão e um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau!